Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos fazer a nossa revisão de matemática. Então, vamos dar início. É importante, meus amores, que vocês estejam num lugar silencioso, confortável e com o material de vocês, próximo de vocês, para que possam fazer anotações se necessário for. É importante também que logo após a nossa aula vocês possam rever o conteúdo, fazendo uma outra leitura, revendo as atividades e, se preciso for, até refazendo atividades, tá certo? Vamos dar início? Vamos iniciar com frações equivalentes. O que são frações equivalentes? São aquelas que apresentam a mesma parte do inteiro. Vamos ao exemplo? Nós temos aí 2/4. Vamos ver uma fração que seja equivalente a 2/4. Olha só, e como eu vou encontrar essa fração equivalente a 2/4? Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse exemplo, pelo número 2 e 2. 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 vezes 2 é igual a 8. Então, 4/8 é equivalente a 2/4. Vamos para um próximo exemplo? Eu tenho 1/3. Como encontrar a fração equivalente a 1/3? Nesse caso, multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. 1 vezes 2 é igual a 2 e 3 vezes 2 é igual a 6. Então, 2/6 é equivalente a 1/3. Vamos lá para uma próxima fração equivalente a 1/3. Como? Multiplicando por 3. Numerador e denominador multiplicados por 3. A próxima fração equivalente que eu vou encontrar é 3/9. Vocês viram como a gente encontra frações equivalentes? Multiplicando numerador e denominador pelo mesmo número. Nesse caso, se for proposta a atividade para você, onde você vai ter que ter 3 frações equivalentes a 2/4. Você vai multiplicar primeiramente por 2, depois por 3 e depois por 4. E o resultado dessa multiplicação são as frações equivalentes a 2/4. Continuando, simplificação de frações. Como simplificar essas frações? Simplificar uma fração é transformá-la em uma fração equivalente com termos menores. Mas como fazer isso? Dividindo ou multiplicando. Vamos conhecer os exemplos. Aqui nós temos 8/12, 4/6, e vamos tomar como exemplo para simplificar 8/12. Como vamos fazer isso? Dividindo por 2. Lembrando, todas as vezes que eu for fazer esse processo, eu tenho que dividir pelo mesmo número, o denominador e o numerador. Então, vamos lá. 8 dividido por 2 e 12 dividido por 2. Qual vai ser a nossa próxima fração? 4/6. E a nossa próxima fração? Vamos simplificar. E vamos simplificar dividindo também por 2. 4 dividido por 2 e 6 dividido por 2. Vamos lá? 2/3. E assim sucessivamente. Todas as vezes que eu tiver que simplificar uma fração, eu vou dividi-la sucessivamente até não poder mais dividir, até tornar aquela última fração irredutível. O que é irredutível? É não ter mais como dividir aquela fração. Sempre lembrando, todas as vezes que eu multiplico ou divido, eu vou multiplicar ou dividir pelo mesmo número, o numerador e o denominador. Continuando, comparando números fracionários. Como eu faço isso? De que forma eu faço isso? Nós temos regras. A primeira nos diz que quando duas frações têm o mesmo denominador, a fração que representa o maior número é a que tem o maior numerador. Então, nós temos aí 3/5 e 2/5. Qual dessas frações é a maior? A regra me diz que a maior fração é aquela que tiver o maior numerador. Então, nós vamos observar aqui, ó. 3/5 é maior que 2/5. Por quê? Porque a regra me diz que quando eu tenho duas frações com denominadores iguais, a maior será aquela que tiver o maior numerador. Continuando, aqui nós temos 4/6 é maior que 2/6. Por quê? Porque a regra me diz que quando eu tenho duas frações com denominadores iguais, a maior será aquela que tiver o maior numerador. Então, vamos lá, avançando.
Quando duas frações têm o mesmo numerador, a fração que representa o maior número é a que tem o menor denominador. Vamos aos exemplos. Aqui eu tenho 2/3 e 2/8. Lembrando, nessas duas frações eu tenho numeradores iguais, mas eu tenho denominadores diferentes. E o que a regra me diz? A regra me diz que quando eu tenho duas frações com numeradores iguais, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Nesse caso, 2/3 é maior que 2/8. Vamos para o próximo exemplo. 3/4 é maior que 3/7. Lembrando, nessas duas frações eu tenho numeradores iguais e denominadores diferentes. E o que me diz a regra nesse caso? Que quando eu tenho duas frações com numeradores iguais, a maior será aquela que tiver o menor denominador. Nesse caso, quem tem o menor denominador é 3/4. Continuando, vamos lá, meus amores. Quando as frações têm denominadores diferentes, para compará-las, reduzimos as frações ao menor denominador comum e fazemos isso através de frações equivalentes. Vamos ver? 3/4 e 5/6. Como fazer essa comparação? Vamos lá para o processo? Isso, frações equivalentes. E aí eu vou encontrar 9/12. Vamos lá para o próximo? 5 vezes 2, que é igual a 10, e 6 vezes 2 é igual a 12. Agora sim, eu posso comparar essas frações. Por quê? Porque eu tenho denominadores iguais. E o que a regra me diz quando eu tenho duas frações com denominadores iguais? E a regra me diz que a maior será aquela que tiver o maior numerador. Então, 10/12. 10/12 é maior que 9/12. Ou seja, 5/6 é maior que 3/4. Entendido, meus amores? Vamos continuar. Adição e subtração de frações com o mesmo denominador. Para adicionarmos ou subtrairmos dois números fracionários com o mesmo denominador, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Então, vamos para o exemplo. Vamos fazer uma adição. Nesse caso, eu tenho 3/5 mais 1/5. O que a regra diz? A regra diz que eu devo conservar o denominador, então aqui desse lado vai ficar o 5, e vou somar os numeradores, que vai ser 4. 3 mais 1 é igual a 4, então vai ficar 4/5. Vamos ver? Olha só. 4/5. Isso numa adição. Vamos para a subtração. Como vai ficar? Aqui eu tenho duas frações em um processo de subtração. Elas têm o mesmo denominador. O que a regra me diz? Eu tenho que conservar o denominador e subtrair os numeradores. Nesse caso, 3 menos 1 é igual a 2/5. Conservei o denominador e subtraí os numeradores. Vamos lá? Adição de frações com denominadores diferentes. Aqui nós vamos ler com atenção e prestar bastante atenção quando estivermos realizando ou refazendo as nossas atividades. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Substituímos as frações por frações equivalentes com denominadores iguais. Segundo passo, adicionamos ou subtraímos numeradores, conservando o denominador. Terceiro passo, reduzimos, se possível, a fração encontrada a uma fração equivalente mais simples. Então, vamos ver os exemplos. Aqui eu tenho 3/4 mais 1/8. E aí, no processo de fração equivalente, ele encontrou, multiplicando 3/4 por 2, encontrou 6/8, que tem o mesmo denominador de 1/8. Então, vamos lá. 6/8 mais 1/8 é igual a 7/8. Compreendido, meus amores? Nesse caso, olha, essas duas frações, elas têm denominadores diferentes. E o que a regra me diz? Que eu não posso fazer isso aqui até fazer com que o denominador seja igual nas duas frações. E como eu faço isso? Através do processo de
frações equivalentes. Nesse caso aqui, eu multipliquei 3/4 por 2. 3 vezes 2 é igual a 6 e 4 vezes 2 é igual a 8. E encontrei a fração 6/8. 6/8 tem o mesmo denominador que 1/8. Somando, 6/8 mais 1/8 é igual a 7/8. E fizemos isso através do processo de frações equivalente. Continuando, subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui também eu gostaria de que vocês tivessem muita atenção. Vamos lá. Eu tenho 5/8 menos 1/4. Lembrando e observando aí, nós temos duas frações num processo de subtração, onde eles têm denominadores diferentes. O que a regra me diz? Que eu só posso realizar essa subtração se eles tiverem o mesmo denominador. E como eu vou fazer com que eles tenham o mesmo denominador? Fazendo o processo de frações equivalentes. Vamos ver? Olha só, como foi que eu encontrei multiplicando? Olha só, 1/4 vezes 2. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Agora sim, eu tenho duas frações num processo de subtração com denominadores iguais. E o que a regra me diz? Que numa subtração com denominadores iguais, eu vou conservar o denominador e subtrair os numeradores. Vamos lá? É igual a 3/8. Ou seja, 5/8 menos 2/8 é igual a 3/8. E como eu encontrei esse denominador comum a partir do processo de fração equivalente. Então, meus amores, essa foi a nossa revisão. Eu espero que tenha ajudado a vocês a dar mais coerência aos seus estudos. Gostaria de pedir que vocês realizem ou refaçam suas atividades, que façam uma nova leitura do conteúdo e que vocês possam fazer tudo isso num lugar confortável, silencioso, para que você possa ter o máximo de atenção. Turma, bons estudos e até a próxima. Beijo, meus amores!